Quer checar aí? Tá com seu celular aí, né? Estamos ao vivo. Ao vivo. Agora falta o zoom, né? Não estamos no microfone. Ó. Ah, qual é o cara? Olha o zoom, hein? Dá o zoom. Aqui. Enquanto? Acho que demora um pouquinho. Ih, minha esposa entrou. Olá. É pra lá. A esposa já estava também. Entrou? Nossas digníssimas. Aí, ó. 10h30. Que maravilha. Vai lá, Jatobá. E aí, Vamos vamos lá? fazer a introdução. Vamos. Maravilha. Então, bom dia a todos. A gente mudou um pouquinho a proposta, né, das nossas reuniões quinzenais do Academia. E a ideia é ficar uma coisa mais dinâmica e mais descontraída, né? Não ficar aquela coisa tradicional e por aí vai. Então, a ideia é trazer temas para serem debatidos, a gente mais conversar e explorar o tema do que propriamente dito expor, certo? Então, diante disso, eu já afirmo que não vai ter slide, mas vocês vão entender o motivo de por que não tem slide até o final da programa. Tem motivo. Nós temos motivo para isso. Tá, para começar, então o tema basicamente, o que eu coloquei lá foi uma provocação, né? Então, a produtividade está diretamente ligado com o tempo que você disponibiliza para distrações. E para começar essa academia de hoje, primeiro eu gostaria de fazer um exercício, beleza? Então, um exercício mental. Como é que a gente vai fazer? Imagine todos nós, beleza? Imagine cada um de vocês no carro. No carro de vocês, mentalizem isso aí agora. Vocês estão dentro do carro. Você tem o painel, você tem do lado, está lá o seu carro, que você está no dia a dia, beleza? E aí, de repente, lá dentro do carro de vocês tem uma cesta de compras, de feira, tá lá. E aí você foi lá e pegou de dentro uma cenoura, certo? E aí, do nada, apareceu um coelho, pegou a cenoura, deu um tapa na sua cara. Sinta o tapa do coelho, por mais absurdo que seja. Então, o coelho arrastou a cenoura da sua mão, deu um tapa na sua cara, e aí pegou a cenoura e jogou no painel, no velocímetro. E de alguma forma essa cenoura fundiu e o velocímetro ficou com a cenoura. O ponteirozinho do velocímetro com a cenoura lá. E aí você viu aquela situação, ficou, caramba, que diabo é que aconteceu, né? De repente você olha para baixo e o câmbio do seu carro, não sei se é uma bolinha de vocês, mas imagine que a bolinha do câmbio de passar marcha é uma cebola. Só que não é uma cebola comum. Sonho das horas, né? Repara, não é uma cebola comum, certo? É uma cebola muito grande. Então essa cebola tem uns 30, 40, talvez 50 quilos. É uma cebola muito grande que está lá espetada dentro no câmbio de passar marcha. E aí nesse momento você, assim, a sensação da cebola lhe faz chorar, certo? Então imagine essa cebola gigantesca aqui para passar a marcha. Dirigindo ainda isso? Não, por enquanto não. Tá parado. Por enquanto está parado no trânsito, beleza? E se quiser imaginar assim, mas por enquanto não. Por enquanto foque aqui. Então essa cebola faz chorar. Então pense, imagine exatamente a sensação, os olhos ardendo da cebola e até lacrimejando os seus olhos. E aí nesse meio termo, você pegou novamente nessa cesta da feira um monte de ovo. E tinha uma pessoa do seu lado, lá no banco do lado. Era uma pessoa, não era uma galinha. Não era uma galinha, uma pessoa mesmo. Imagine uma pessoa qualquer. E aí estava lá do seu lado e você começou a pegar esse ovo e jogou nessa pessoa. Desenfreadamente. Jogando na cabeça da pessoa. E aquele monte de ovo. Então imagine essa pessoa com esse ovo sendo quebrado, escorrendo mesmo na pessoa, melando ela completamente e tal. E aí você viu aquilo e aí você achou o quê? Bem, já tem o ovo, agora eu vou pegar a farinha de trigo. Aí você foi lá na cesta, pegou a farinha de trigo e
Despejou lá na pessoa que já estava coberta de ovo e ficou aquela coisa toda branca, né? E aí, curiosamente, você olha para trás e tá um monte de bebês chorando, mas tem um monte, não é um ou dois não, tem pelo menos uns 30 bebês amontoados lá, tudo chorando, não querendo leite. E aí, também curiosamente, quem estava no meio do banco, a Xuxa, com um chuchu na mão, chuchu também gigantesco, no colo na verdade, né? Segurando o chuchu na maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Então um monte de bebê chorando, pedindo leite, você conscientemente, putz, eu preciso fazer o leite desses monte de bebê, e a Xuxa está lá no meio com um chuchu gigantesco, grande pra caramba, verde, né? Então imagine esse chuchu aí que a Xuxa está segurando no colo. E aí, vendo essa coisa toda, o primeiro sentimento foi o quê? Que vocês imaginaram? Precisa sair do carro. Isso aqui é uma maluquice. E aí, quando você sai do carro, então imagine abrindo a porta do carro, saindo, e quando você olha no carro, para acabar, né, a loucura aqui da coisa, os pneus do carro não eram, obviamente, os pneus tradicionais que viram, eram feitos de tomates. Só que não era qualquer tomate, era um tomate maduro. E aí, bem maduro, sabe o tomate vermelho que não está estragado o tomate, curiosamente. Ele está bem vermelho, é pronto para você fazer a sua saladinha preferida, mas ele está bem maduro. E curiosamente você pensou novamente, pô, como é que esse tomate maduro desse jeito consegue segurar esse carro? Bem, vamos lá. Aí eu gostaria que vocês fizessem um esforço individual e voltasse, rebobinasse tudo isso que eu falei agora, lá para o início, quando vocês estavam lá sentados, naquele silêncio ainda, e fizesse o trajeto todo novamente desse raciocínio. Vamos lá, façam aí esse exercício. Em silêncio ou falando? Em silêncio. Em silêncio. Quando terminarem, me avisem. Ok? Vocês acabaram de gravar a lista da feira de vocês com 7 itens. Vocês conseguem me dizer quais são esses 7 itens? Cenoura, cebola, leite, chuchu, ovos e o farinha de trigo e tomate. Eu tinha perdido o ovo e a... Então, porque faltou realmente imaginar. Por que eu trouxe esse exercício, né? Isso é uma técnica que o Kevin Hosley trouxe no livro Unlimited Memory. É uma técnica chamada, que faz jus ao nome, né? É Car Method, método carro. Por que método carro e por que carro nesse sentido? Então o autor ele traz o seguinte: para você colocar uma memória no médio prazo, basicamente ele tem 3 classificações na nossa mente, né? Em termos de memória: o curto, médio e longo prazo. Então, de cara, para você colocar qualquer informação nova no médio prazo, você deve intercalar. Então, basicamente, o médio prazo é a soma do longo prazo com o curto prazo. Esse é o médio. E aí que vem o carro. Por que o carro? O carro está na nossa memória profunda. Então, o carro está no nosso dia a dia. A gente conhece o carro, certo? Que seja o nosso ou qualquer... O nosso, então, nem se fala, né? Então, a gente sabe o que é o ambiente do carro. Então, o carro está dentro da nossa memória profunda. E a gente está inserindo um monte de coisas na nossa que fazem parte agora da nossa memória curta. Beleza? Então, de cara, você já consegue, com apenas esses elementos, você consegue colocar informações na sua mente no médio prazo. E aí, por que essa forma, né, do carro estar nesse exagero e tal, esse exercício de uma cebola gigantesca, você melando uma pessoa e tal? O próprio autor, o Kevin, ele traz o seguinte: quando você for armazenar qualquer informação na mente, para você conseguir de fato colocá-la na sua memória, a gente precisa praticar o princípio SI, S e I, certo? Que é o princípio sentir, exagerar e dar energia à coisa. Por exemplo, usar os nossos sentidos. Então, se eu estou... Os sentidos propriamente ditos. Então, sei lá, o cheiro.
Então, quando eu falei para vocês, imaginem a cebola entrando né, com os nossos olhos, então usar os nossos sentidos a favor, o olfato, todos esses sentidos, certo? Porque ele faz parte da nossa natureza. Então a mente consegue absorver de forma mais rápida quando você atribui sentido nossos sentidos às coisas, né? O exagerar também é extremamente fundamental. Ele trouxe ele trouxe um exemplo interessante, né? Então imagine que vocês, sei lá, tenham que, de certo ponto, gravar um elefante, certo? Tá, elefante é um elefante. Provavelmente a gente está conversando aqui, daqui a 2, 3 dias, quando eu tentar resgatar, isso vai ser mais difícil para vocês na memória resgatar. Mas imagine um elefante gigantesco andando com 2 patas e de biquíni, fio dental, rosa. Então esse é o exagero. Então a sua mente ela consegue gravar mais facilmente as coisas que são realmente exageradas, que fogem do seu dia a dia, mas ao mesmo tempo faz parte do que você também já conhece. Você conhece o que é elefante, mas é curioso você imaginar um elefante gigantesco de biquíni rosa, fio dental, andando por aí. E aí quando vocês curiosamente tentarem resgatar essa informação lá na frente, vocês vão lembrar exatamente dessa figura, como eu estou lembrando agora desse livro que eu li, exatamente essa passagem há um mês, né? Então, beleza, sentir, exagerar, e o terceiro é dar energia às coisas. Existe um mito de que a gente tem memória fotográfica. Então o autor também traz isso. Isso na verdade é um mito. O que, por exemplo, vamos lá, quando eu falo, lembre aí de cavalo, o que é que vem à mente de vocês? A imagem de um Cavalo, talvez galopando, por aí vai. Mas o que eu quero dizer assim, não está gravado na memória da gente as palavras, as letras que formam a palavra, cavalo, certo? Então a nossa mente, ela associa, então tenta dar movimento às coisas, dar vida às coisas, quando você vai tentar fazer algum processo de memorização. Então dê vida às coisas, simplesmente, tem que gravar o cavalo, então faça com que esse cavalo ganhe vida, galope, ter alguém, e por aí vai. Então isso faz todo sentido. Então esse negócio de memória fotográfica, que você vai e grava uma foto daquela informação, na verdade é um mito. Mas quando você fala em memória fotográfica, na realidade eu relacionava com a imagem, na verdade a imagem, né? Assim, você falou o cavalo em movimento, mas quando você disse o cavalo, eu fui a uma imagem de um cavalo. Quando você... Mas essa imagem estava onde? Essa imagem estava... estática. Ou não? Estática? Como é estática? Me explica aí. A sua mente estava só uma fotografia parada? Eu fui na foto que eu tenho inclusive no celular. A foto do... Pronto, estava onde essa foto? No celular. No celular. Percebe como ela não está estática? Sim, mas... Não é simplesmente uma foto que está no seu celular, essa foto, o cavalo está lá. Okay. Tem vida, tem movimento. Porque quando você falou pra gente pensar no processo aí e tal, em todo momento, eu entendo assim, quando falo de memória fotográfica, quando você falou, eu fiz todo o ensaio que você pediu, volta lá e repagina o que você fez. Sim. Veio na minha mente todas as imagens que eu processei. Lógico que no movimento que você falou, entendeu? Eu tô só relacionando com imagem fotográfica, memória fotográfica. Eu estou relacionando isso com a memória via imagem. Pelo menos tudo que você falou ficou na imagem. Cebola, Xuxa rindo. Xuxa é rindo, imagem. É uma imagem? Não, Xuxa rindo. Eu quero dizer o seguinte, quer dizer, o que eu quero dizer não, que o livro, o Kevin Hosday falou e o que eu li eu estou transmitindo aqui. Um dos processos para a gente conseguir a curto prazo, com maior velocidade, e colocar as coisas na nossa memória profunda ou memória média, digamos assim, é nós exercitarmos esses 3 princípios. Quer dizer, é o princípio si, né, que traz você colocar sentido, os seus sentidos às coisas, você exagerar as coisas, que faz sentido, e você dar vida, né, energia às coisas, dar movimento, porque isso a nossa mente processa de forma. Então quando você fala, e aí ele traz que isso é um mito, essa coisa de memória fotográfica.
Então, você está dizendo, ó, quando eu fui resgatar, eu só peguei fotos da coisa. É muito difícil a gente imaginar que isso é completamente verdade. Por quê? Só pelo fato de você falar que a Xuxa rindo, já é uma ato de ação. Eu vou voltar. O Xuxa rindo, sabe? Quando você falou Xuxa, tem uma imagem da Xuxa no WhatsApp rindo. Foi essa imagem que eu trouxe, que eu associei. Entendeu? Não, eu associei essa imagem recente que eu tinha da Xuxa. Sim. Então, Xuxa rindo, por isso que eu falei Xuxa rindo. O associar, perceba, a sua mente ela fez ação. Isso, o celular, entendeu? Tá lá, o movimento, provavelmente você abriu isso. Então a sua memória gravou essa foto que estava nesse ambiente que é um movimento. Isso. Pronto. Eu estou só falando assim, que eu acho que a questão da memória fotográfica que me remete à memória da imagem. Para mim, muito, eu tenho uma imagem das coisas. Eu entendi o que você está falando, porque você botou uma sequência, tem um movimento e tal, ok. Mas quando você fala com o autor, o que você está trazendo aí de memória fotográfica, eu entendo assim que é mais, para mim, pensando no tema, é mais a memória da imagem. Porque quando você fala do coelho, qual o coelho que eu imaginei? Pernalonga. Certo. Ainda mais que me deu um tapa, só pode ser Pernalonga. Entendeu o que eu estou falando? Mas assim, então talvez eu entenda que a memória fotográfica, para mim, é a memória que eu tenho em mente da imagem de certas coisas. Como você falou do cavalo, eu tenho a imagem, foi logo na foto que eu tinha do cavalo, mais recente, inclusive. Mas eu tenho vários episódios de cavalo. O que eu entendi, entendeu? Dessa colocação do Kevin Hosley em relação a isso? É um significado. Não é que nós não podemos gravar fotos na nossa cabeça, entendeu? O ponto não é esse. É que assim, existe um mito de que as pessoas associam de que a gente grava as coisas de forma fotográfica. Então a gente está o tempo todo tirando uma foto da coisa, entendeu? E na nossa mente é uma foto. Beleza. Mas se você pensa aí no cavalo. Ok, é questão pensa da imagem. Pensa aí no cavalo. Sim. Tá pensando? Pensei. Tá só na foto do cavalo? Então o cavalo não tá. Eu mudei a imagem. Andando, tá fazendo nada? Eu mudei a imagem. Então, perceba, mas assim, e também essa é outra discussão, certo? O que ele traz é que isso de fato é um mito, e pelo que eu entendi, eu não sei vocês, é que a nossa mente não é um conjunto, não é um repositório de fotos. A gente não simplesmente não é um álbum de fotos que a gente só pega o álbum e aquela coisa está estática. A nossa mente, ela dá vida às coisas o tempo todo. Quando a gente vai resgatar, a gente resgata muito mais momentos. E até para resgatar uma foto, você está resgatando um momento que representa aquela foto. E aí, intrinsecamente, você tem a ação que está envolvida naquilo. Ok. Certo? Isso é verdade. Então, aí continuando, vamos lá. Beleza, dito isso, essa questão do princípio e tudo mais, e entendendo essa técnica, eu vou deixar somente essa técnica, certo? Porque tem várias outras técnicas em relação a isso, mas o que o autor traz é o seguinte: se a gente tem em mente de que quando a gente precisar aprender alguma coisa, a gente colocar a formulazinha, né, do médio prazo é o longo mais o curto, então basicamente você fica imerso dentro de um ambiente que está no seu longo prazo e você coloca coisa a curto prazo utilizando o princípio SI, certo? Sentido, exagero e energia, movimento da coisa e tudo mais. Tá, e aí o autor começa falando primeiro da questão da importância da memória, né? Às vezes a gente esquece de quão importante é a memória. E aí eu lembrei no momento que eu estava lendo essa parte do livro, de um outro livro que eu terminei recente, que foi o Life 3.0. O Life 3.0 tem um capítulo exclusivo sobre memória. Obviamente que é memória computacional, mas ele traz uma questão da memória como um todo. E ele traz um exemplo, dá um link do vídeo no YouTube, que aí eu fui atrás. Curiosamente, o link é um documentário da BBC de um cara que ele mora num país do norte da Europa lá. Ele só consegue gravar informação 30 segundos. Ou seja, a cada 30 segundos ele reseta
o que ele aprendeu. E existe esse cara, tem um documentário em relação a isso. Então aí tem as filmagens, né, e tal. Então a cada 30 segundos ele vê a esposa dele só, oh, meu amor e tal, e beija, fica aquela coisa toda. Não consegue, ele não consegue, a esposa também não consegue ter um diálogo, simplesmente não consegue, porque a cada 30 segundos ele esquece tudo aquilo. Então imagine como é que uma pessoa dessa consegue, né, viver no sentido amplo da palavra. Então a memória assim, não é que é importante, ela é fundamental para as coisas. Só que existe uma provocação também que o livro trouxe, que esse sim eu acho muito interessante. E eu me peguei por vezes pensando em relação a isso. Tá, memória a gente sabe que é fundamental, extremamente importante, mas no mundo do Google hoje e as infinitas ferramentas tecnológicas que estão por trás, o quão importante a memória realmente é? O que vocês acham em relação a isso? Porque assim, Google tem tudo hoje, né? Você foi lá, digitou, você resgata essa informação toda em segundos, né? E se você aperfeiçoa a forma de você buscar no Google, essa informação vem mais rápida ainda. Então o que vocês acham em relação a isso? Quão importante de fato é a memória para a gente, considerando o ambiente hoje do Google, mas também considerando a evolução com a inteligência artificial, enfim. Tem experimentos de que o Elon Musk, por exemplo, ele tem uma startup chamada Link, que você coloca um dispositivo próximo da mente mesmo, na cabeça mesmo, e ele é um dispositivo tecnológico, como se fosse um smartphone aqui, você acessa ele não com um tato, né, mas você acessa por processos mentais. O que vocês têm a falar sobre isso? Eu acho que qualquer processo criativo que a gente tem, a gente traz toda a nossa bagagem de conhecimento e memórias de tudo. Então, se a gente não tivesse memória, a gente não é um consumo imediato ali fazer. Vira o cara dos 30 segundos ali. Você procura no Google e acabou. Então, faz a retenção de toda a sua vida, todo esse conhecimento e tudo faz parte de quem a gente é, né? Tem uma relação. A gente tem uma memória, falando em mente, talvez dentro do nosso subconsciente, que a gente também não. A gente não, às vezes não tem nem a certeza ou o discernimento que ela existe, mas ela está lá. Né? Quando a gente fala. Quando você falou de memória aqui, eu lembrei das novas tecnologias e tal, isso é fato. Por exemplo, no passado não distante, a gente memorizava os telefones. Exato. Hoje, eu sei o telefone, por exemplo, de meus pais, sim, porque era o meu telefone na época que não tinha celular. Ele sei até hoje. Mas se você perguntar para a maioria das pessoas, as pessoas não têm, porque está pronto ali no. Você parou, na verdade assim, se você exercitar essa memória, você tem ela disponível, mas você deixou de exercer ou de executar essa memória porque você tem algo que lhe traz isso rapidamente. Então, esse lance de você chegar lá no Google e pegar e tal, eu acho que você tem à disposição, você termina deixando de exercitar um pouco a memória mental das coisas. Como você tem muito pronto de absorver, eu acho, aquela informação, a não ser que você faça repetitivamente, você vai aprender por repetição. Mas o aprendizado em si, eu já sei que ali tem seu caminho de ir. E às vezes eu não aprofundo naquele conhecimento. Isso é importante, né? O que você quis dizer com isso, pelo que eu entendi, e é exatamente o que está vindo de encontro que o livro também traz. Por mais que a gente tenha essas facilidades e as coisas todas que a tecnologia nos traz, ela também nos deixa mais preguiçosos. Sim. Né? No sentido de, para que eu vou exercitar minha mente e gravar o número de telefone se está na minha agenda? Né? Então, eu tendo a achar que no dia que, sei lá, faltar a energia no mundo, cara, a gente vai morrer pelo menos 20% da população em curto prazo. As pessoas, a gente está andando para o ponto de a gente não consegue mais desassociar os nossos gadgets, as coisas tecnológicas que estão ao nosso redor, né? Então imagine,
simplesmente acabou, desligou tudo e não tem mais tecnologia em relação a isso. Mas assim, aí o que eu queria trazer, tem uma citação muito interessante. O autor é o Ken Jennings, que também é uma citação que o livro traz, né? Ele diz o seguinte: toda tomada de decisão precisa de fatos, beleza? Se esses fatos estão no Google ou estão em qualquer outro processo tecnológico seja parecido, duas coisas podem acontecer. Provavelmente você vai tomar a decisão errada ou tomar a decisão tardia. Então, qual é a importância nesse sentido de você exercitar sim sua mente e a sua memória, você está o tempo todo fazendo? Porque se tiver na sua mente, na sua memória, já foi. Instantaneamente você resgata, e esses fatos que já estão na sua mente vale fazer com maior velocidade e com maior embasamento você tomar suas decisões do dia a dia. Não necessariamente são decisões e tal. Beleza, então dito isso, vamos lá. Então a gente entende da importância da memória, sabemos uma técnica em relação a isso. Temos quanto tempo aí? Para meia hora, 5 minutos. Pronto. E aí é exatamente o que eu espero mesmo. Então, qual o legal disso tudo? Então a gente tem um processo que a gente consegue aperfeiçoar a nossa capacidade de memorização. Então, antes de ler o livro, isso não vinha na minha cabeça, mas de jeito nenhum. Eu tinha, inclusive, várias crenças formadas de que eu sou péssimo para lembrar nome, eu sou péssimo para gravar rotas, eu sou péssimo. Isso tudo, e o que o autor traz, vai fazer realmente ser péssimo em fazer essas coisas. Então, o primeiro ponto da gente melhorar o nosso processo e a nossa capacidade de armazenar e resgatar informação é a gente ter a mentalidade de que nós somos bons e a gente tem uma capacidade absurda de memorização das coisas. Então imagine, eu falando aqui, imagine o meu repositório de palavras e em português, né, que é o caso, e em inglês também, que eu tenho algumas coisas, a capacidade de estruturação de frases e tudo. E essa coisa toda, é inimaginável a gente pensar a nossa capacidade mental de estar restaurando isso. Então a primeira dica que ele traz, e a primeira, mesmo o livro ele começa assim, mude sua mentalidade em relação às coisas. Então, você sim, bom pra caramba, sua capacidade mental de armazenar e recuperar a informação é tamanha que você nem imagina em relação a isso. Então a dica está em relação a isso. E aí vem o segundo gancho, certo? Então eu comecei a aplicar a técnica do carro com o princípio SI. Eu já sinto a diferença absurda em 2 semanas de aplicação. E eu estou aplicando ele diretamente no curso de idiomas, que eu estou aprendendo inglês e tal. E eu já senti absurdamente uma melhora na capacidade de resgatar novas palavras que eu ia aprendendo diariamente do que eu ia fazer. Então eu pego uma aula de inglês, a aula de inglês no fundo é um diálogo, certo? Em inglês tem as palavras novas, eu pego essas palavras novas e coloco no ambiente do carro, no método. E aí nesse ambiente eu consigo facilmente hoje, por exemplo, tive uma aula segunda-feira, eu lembro de todas as palavras novas que estavam em relação lá. Porque eu coloco esse ambiente todo e eu consigo resgatar hoje de forma mais fácil. E a minha cabeça de alguma forma assimilou, certo? E aí vem o lance da produtividade. Tá, legal, mas como eu atrelar isso, há um outro grande problema, que é a procrastinação. Por mais que a gente tenha uma técnica dessa para aprender uma coisa nova, a gente tende a começar as coisas e não terminar. Ou tende, por vezes, a nem começar. E aqui eu vou confessar a vocês, no trabalho eu me vi certas vezes improdutivo. Não por falta de tempo, não por falta de ferramentas ou qualquer outro motivo, mas porque eu me vi imerso fazendo coisas que não estavam... não que não estavam somente diretamente ligadas ao trabalho, mas que eu me vi imerso fazendo coisas o tempo todo que de fato eu não precisava. E aí foi que eu comecei também a pesquisar em relação a métodos em relação a isso. E aí eu achei o método Pomodoro. Mas isso tem relação com a questão da memória? Tem relação com a memória. Eu vou encaixar exatamente quando eu falar desse conceito. Por que tem relação? Por mais que eu sei como melhorar minha memória, meu processo de aprendizado a curto prazo, eu pessoalmente, e também a termos do trabalho,
eu me via não fazendo isso por conta de uma característica de procrastinação que me inviabilizava de colocar em prática. Então, putz, eu sei uma técnica muito interessante que faz todo sentido para mim, mas eu não estou aplicando no meu dia a dia. E aí eu não estou aplicando no meu dia a dia me fez procurar ferramentas ou técnicas que me fizessem sair disso. E foi aí que eu encontrei o técnico Pomodoro. Então, foi inventada na década de 80 por um italiano, Francesco Cirillo. Basicamente assim, é muito simples o princípio. E é por isso que está na reta final que eu vou falar. É um cronômetro que você coloca, certo? De 25 minutos. Alguns autores trazem que você pode botar isso entre 20 e 30 minutos. Mas eu vi muitas referências falando que mantenha os 25 minutos. É extremamente importante. Então, basicamente, você starta o seu trabalho, certo? Você vai fazer a sua atividade, que qualquer que seja. Você botou lá para 25 minutos. Você vai. Quando termina os 25 minutos, você dá uma pausa de 5 minutos. Mas é dar uma pausa mesmo. Você simplesmente desconecta completamente. Você sai, vai dar uma volta, ou seja, vai ver uma coisa, vai ver um vídeo, vai ver uma distração. Você precisa se distrair e sair completamente das atividades que você faz. Mas é importante que seja apenas 5 minutos. Quando você volta nos 5 minutos, você faz mais 25 minutos. E isso vai 25, 5, 25, 5. No quarto ciclo, quando você terminou os outros 25 minutos, você precisa fazer agora uma pausa mais demorada. Que aí os autores trazem entre 15 e 30 minutos. E assim, é fundamental que você realmente tire essa pausa maior depois desses 4 ciclos lá do Pomodoro lá fazendo os 25 minutos. E pronto, simples assim. A técnica é basicamente isso. 4 ciclos de 25 minutos, se intervalando entre 5, e no quarto você dá um intervalo maior de 15 a 30 minutos. Coincidentemente aqui no trabalho, fechou certinho, no sentido de eu começo, faço, aí geralmente dá no horário do almoço, a gente sai e tal, e passa o tempo maior de descanso, e aí quando eu volto, como à tarde eu fico mais tempo, né, que eu acabo chegando um pouquinho mais no dia de manhã, e à tarde tenho mais tempo, eu acabo fazendo 15 minutos de descanso da tarde, e aí pego mais um pouquinho, eu geralmente faço mais 1 ou 2 Pomodoro em relação a isso. E aí qual o lance disso? Eu estou utilizando isso para a minha vida, cara. E aí exatamente trazendo para, por exemplo, o ambiente de aprendizado do inglês. Então eu aplico a técnica do Pomodoro, me faz ser mais produtivo aprendendo inglês, e também não me faz deixar para amanhã, porque eu não vou fazer hoje, tá? Não, 25 minutinhos. Então sua mente assimila que isso é fácil. 25 minutos você aplicar e descansar. E aí eu estou aplicando isso principalmente no inglês, né? Atrelado às técnicas do C com o CAR, fazendo as coisas. Tem outras técnicas também que eu aprendi, que eu também estou implementando, e eu estou vendo uma diferença absurda. E não só lá, mas aqui no trabalho eu também estou implementando, principalmente o Pomodoro, você já deve ter percebido. E aí, como dica final, tem um app espetacular, não estou recebendo merchan dele, mas o aplicativo é muito bom, é o Tide. Então, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, TIDE, né, para quem está nos escutando aí. Mas basicamente, ó, tá vendo? Ele traz aqui, ó, é bem simples, ele tem uma interface interessante. Então, basicamente, ó, Start Focus, ele já vem configurado, já está tudo configurado. Ele vai, quando termina o time, ele sinaliza, assim, opa. Aí já vem, quando sinaliza, ele dá a opção aqui. Aí ele até recomenda, o vez relaxar ou levantar, né? Mas obviamente que isso aí é você que decide. É você cronômetro, start cronômetro de 5 minutos, terminou, sinaliza, você volta, puf, e aí faz o ciclo certinho. E aí ele tem um histórico e tal. Muito, muito, muito legal mesmo esse app. E além disso, se você bota o fone, ele tem som de fundo, então chuva, tempestade, som do mar, você que gosta, e um som, enfim, que ajuda a concentrar. Que ajuda a concentrar. É isso. Muito bem, mano. Beleza. Por que eu não criei slide? Né? Porque como é que eu ia falar disso sem fazer o exercício na prática, né? Então,
isso tudo que eu falei, esse roteiro, eu utilizei o Car Method. Como é que eu, só para a título de curiosidade. Então, no meu carro, tá lá no retrovisor em cima um carro, como se fosse um chaveirozinho, né? Um carro balançando, que esse carro eu ia começar falando, foi o exemplo, né? Do carro, que é esse exercício da feira. Logo abaixo tinha um livro, certo? Com um cavalo lá dentro do livro, por quê? Eu logo em seguida ia falar do livro, Monumental Memory, do autor. Por que eu lembrei do nome dele, que é Kevin Hosley? Porque eu associei um cavalo no livro, galopando, e quem estava galopando era um primo meu chamado Wesley, então Hosley, né? E aí, ao mesmo tempo, enfim, falar da experiência toda. Depois, logo embaixo, como é que eu lembrei do nome? Cara, olha que coisa absurda, né? Quando eu comentei em relação de... É só a gente mudar a mentalidade. Quem me conhece sabe, principalmente quando eu dava aula, a primeira coisa que eu falava em sala de aula, não me fale nome. Eu sou péssimo para gravar nome. Não vou gravar nome de ninguém, porque eu não gravo nome. Olha que coisa. Kevin Hosley. Você lembra da citação que eu falei aqui? Lembro, mas não lembro do... Pois é, porque não fizeram associação. Também nem faz sentido o que eu vou falar, né? Que é o Kim Jennings. Como é que eu gravei o Kim Jennings nesse contexto todo? No painel do meu carro, obviamente eu imaginei o painel digital, tinha lá o Google para fazer, e eu digitei o Ken, aí me apareceu a foto do Ken, boneco Ken humano. Jennings associei a quem? A Einstein, Genius. Jennings de gênio, associei a Einstein. Então, Ken com a cabeça do Einstein, né, nesse sentido. Porque o Google, porque justamente dá o exemplo da citação dele, né, que é a provocação em relação imerso no ambiente do Google e tal. Aí, depois disso, minha relação Pomodoro, tá o porra do tomate gigantesco no câmbio lá. E tal, pra deixar no final. Enfim, eu utilizei a técnica exatamente para fazer esse aqui exercitar. E eu nunca imaginei fazer uma apresentação sem pelo menos um roteiro escrito da coisa. E aí, consegui, né? Então, o livro realmente está fazendo sentido para mim, é muito legal, recomendo para... Tudo bem, na lista dos próximos. Então é isso, dúvidas, sugestão? Muito bom. Beleza, né? Não, parabéns, Jatobá. Boa apresentação, bom tema. Acho que é adequado para nós, né? Sempre bom. Memorizando aí, trabalhar essa... Agora, depois a gente pergunta qual foi a relação que ele fez da gente, né? Que ele lembrava da gente aqui com abóbora, relacionando as pessoas, os nomes das pessoas. Não, nossa, já tá na memória profunda já. As novas pessoas agora. Agora, um lance interessante é que você falando, eu estava aqui pensando que apesar de ter conhecimento, de ter noção, de ter prazer, precisa de uma disciplina. Exato. É por isso que eu trouxe o Pomodoro aqui, entendeu? Né? Porque o Pomodoro traz a disciplina. Até para você fazer o Pomodoro, você tem que ter uma disciplina. Exato. Não, mas é por que o Pomodoro vai ajudar a gente a ter disciplina e evitar a procrastinação? Ele traz o aplicativo nesse sentido te auxilia muito. Porque ele bate ali para você e chama as responsabilidades. Pô, tem que parar. Tem que parar. Exatamente. E não cansa. É interessante. Eu estou aplicando há 2 semanas o Pomodoro, né? Eu chego no final do dia e não estou cansado. Porque as pausas são bem cirúrgicas mesmo, faz todo sentido as pausas. Por exemplo, vocês somente não cansa no dia a dia aqui com muito, né, programação que quer terminar aquilo ali, deve ter um conflito quando você está na prática e o negócio lá apita para você parar. Mas sabe o que é interessante? Para a gente que é de programação, você já deve ter passado por isso muitas vezes, porque eu passei inúmeras vezes e passo sim. Às vezes você está imerso numa solução tamanha que você entrou, já está lá, meu amigo, em outra coisa. Você já se perdeu mentalmente na solução. Aí, talvez e às vezes uma pausa dessa, exatamente, você para, respira, quando você volta, espera aí. Bacana. Por que eu estou aqui, sendo que o problema nem no fundo é esse e tal? Então já me aconteceu aplicando o Pomodoro e quando eu voltar para a atividade... Aí você volta com foco e termina... Agora, o curioso é que uma vez aconteceu algumas vezes e eu estava muito empolgado na atividade, chegou 25 minutos de start, eu disse, caramba, velho. Quero mais 5. Mas aí eu não fiz. Aí parei,
andei, descansei a mente, tá? Quando terminou os 5 minutos que eu voltei, meu irmão, tava tudo muito mais fresco e, enfim, curiosamente a mente estava mais leve, eu consegui acelerar ainda mais do que eu estava. Bacana. É isso, né? Beleza. Tudo bem. Beijo, lá. Maria. Voltar. Até próximos 15 dias. Quer ver alguma coisa aqui, Jatobá? Vamos ver. Pergunta aí. Temos aqui a participação de Dani Marques, que estava presente com a gente. Priscila Rochelle. O áudio ficou bom aí, pessoal? E ó, Priscila Rochelle lembrou dos 7 itens aqui, viu? Ah, tá vendo? Fernando Caribé também lembrou. Legal. Yuri entrou, atrasado. Beleza. E aqui Priscila tá fazendo um comentário que enfim, a turma tá lendo aí. Da associação com os movimentos. Muito bom. Ok. Beleza, turma? Valeu. Muito obrigado. Obrigado aí. Tchau, tchau. Até a próxima.